Vamos trabalhar agora a conclusão sobre o tema 200 anos de independência do Brasil entre as conquistas e os retrocessos. Você que começou a me acompanhar agora, temos aqui uma oficina de redação. É um dos temas que eu tenho trabalhado nas muitas oficinas que eu já apresentei no meu canal. E esse tema de hoje é um tema que eu trago com uma partícula entre e e, da EPICAR de 2023. Mas é claro que é um tema de redação que serve para qualquer banca. Porque treinar tema, treinar redação, treinar estrutura é se preparar para a redação de qualquer banca. Entender a proposta, saber estruturar o texto e ter conteúdo para escrever, é claro. Fique comigo. E nessa conclusão de hoje, nós vamos fazer ainda por intervenção. Eu prometo a vocês que em outras oficinas eu vou trazer outros modelos de conclusão. Mas por enquanto eu quero que vocês aprendam bem a fazer uma intervenção. A intervenção é a resolução do problema. A intervenção é aquela que o Enem exige para dar nota. É a quinta competência da grade de redação do Enem. A intervenção. Se você me perguntar, e os outros vestibulares? Olha, depende do tema. Se o tema pedir uma intervenção, você pode colocar. Não é nenhum problema. Se o tema não pedir uma intervenção, aí você deve concluir de uma outra forma. Ou com uma reflexão, ou com um agregamento de ideias e assim por diante. Nós vamos trabalhar aqui também o planejamento desta conclusão. Observem que nesse meu slide eu coloquei a divisão de períodos em um cantinho da conclusão, o que eu vou fazer passo a passo. Abaixo eu coloquei já a reflexão, porque eu vou fazer o fechamento deste parágrafo com uma reflexão e eu escolhi colocar a intervenção no período do meio. Estou fazendo com 3 períodos, então no início eu reafirmo a tese, no segundo período eu faço a intervenção e no terceiro período eu faço uma reflexão. E do ladinho eu já planejei passo a passo a minha intervenção. No Enem há uma exigência de 5 elementos, que é o agente, a ação, o meio ou o modo, o efeito ou a finalidade e o detalhamento de um desses 4 elementos. Caso você vá fazer a intervenção para qualquer uma outra banca que não é o Enem, você não precisa fazer os 5 elementos. Basta pelo menos fazer o agente, a ação e a finalidade. Agora é claro que para o Enem, você que está se preparando para o Enem, é obrigatório colocar os 5 elementos. Já planejei todos os 5 elementos. Por que eu já planejei? Porque eu estou falando de 200 anos de independência no Brasil entre as conquistas e os retrocessos. É claro que a minha intervenção tem que conter a ideia de parar os retrocessos e aumentar as conquistas. Eu escolhi o agente, a própria sociedade. E eu poderia ainda detalhar que essa sociedade inclui tanto a parte dos civis, dos governantes, dos militares e tudo mais. Resolvi também fazer o detalhamento do agente. Eu acho mais fácil fazer o detalhamento do agente. Você coloca uma característica do agente e já resolve. Qual é a ação? A ação, você deve escolher um verbo que seja um verbo de certeza. Você não pode colocar deveria, poderia. A ação é dizer lutar, deve lutar pela solidificação da independência nacional. O meio ou o modo, eu pensei nos movimentos sociais organizados, porque existem movimentos sociais, mas nós vemos ultimamente muitos movimentos que eles servem ali para fazer bagunça e às vezes destruir até mesmo o patrimônio público. Isso não é legal. E também eu pensei no efeito ou na finalidade para manter as conquistas motivadas pela democracia, tudo aquilo que eu havia desenvolvido. E como eu já coloquei aqui, o detalhamento do agente seria a sociedade, que representa o agrupamento de pessoas com o objetivo comum de melhorar a vida das pessoas. Eu planejei tudo, é muito rápido. Se você, por um acaso, colocar argumentos diferentes, você tem que colocar mais de uma ação, pelo menos 2. Um agente e uma ação para cada argumento que você colocou. Aqui neste exemplo, como eu coloquei um argumento que a sociedade serve para tudo, tá tranquilo, aí você deve pensar nisso. Se forem agentes diferentes, se forem argumentos diferentes, 2 intervenções. Em qualquer momento eu trago um modelo como esse. Vamos aqui passo a passo ver como eu faria a minha redação e depois eu mostro o modelo da minha aluna, tá certo? Vamos lá.
Mas é claro que antes de começar a mostrar, eu quero ampliar o meu parágrafo de conclusão. Observem que eu trabalho em 3 períodos. O primeiro período é para reafirmar a tese. O que é reafirmar a tese? É voltar lá para a introdução, aquilo que você se propôs sobre os 200 anos de independência do Brasil, voltar a falar sobre esse ponto aqui. Começar com o conectivo conclusivo. Neste meu exemplo, eu começo os 200 anos de independência do Brasil, portanto, então eu coloquei o portanto intercalado, mas pode iniciar portanto, os 200 anos de independência no Brasil mostram conquistas e retrocessos. É dessa forma que você vai reafirmar a tese, o primeiro período da conclusão. Quando eu coloco em vista disso, é um conectivo para ligar os 2 períodos e já começar a apresentar aqui o meu agente. Quando eu digo cabe, aí eu apresento o agente. Depois, entre vírgulas, devo colocar o detalhamento do agente, que eu escolhi fazer o detalhamento do agente. Eu acho mais fácil, como eu falei anteriormente. Porque se você for colocar o detalhamento da ação, você não pode colocar uma oração adjetiva como detalhamento da ação. Aliás, poder você até pode, mas não vai servir de detalhamento. Se você colocar lutar por mais projetos que visem a manutenção dos progressos da sociedade, esse que vise a manutenção de mais progressos não vai servir como detalhamento da ação. É apenas um complemento dela. Para ser um detalhamento da ação, seria um exemplo. Como? Aí colocaria exemplo desta ação. Isso no que diz respeito ao Enem. Para as outras bancas, não tem problema. Quando eu coloco aqui mediante vírgula, mediante é o meio. O que vai usar para realizar essa ação proposta? Se você quer colocar um detalhamento do meio, também coloca um exemplo. Mediante profissionais capacitados como professores e sociólogos, tá vendo? Quando eu digo como professores e sociólogos, eu estou colocando o exemplo, seria um detalhamento. E essa parte com o objetivo de é o efeito, a finalidade. Para que tudo isso? Ponto. Fechou o segundo período, que é a intervenção. No último período, você coloca uma reflexão. Quando eu começo com o deveras, esse deveras é a mesma coisa que de certo, certamente, para fechar aqui o parágrafo. Vamos verificar como seria a minha reflexão. A minha reflexão seria: o Brasil é um país favorável ao crescimento e à liberdade. Por esse motivo, o povo deve permanecer ordeiro, lutador e convicto que o heroísmo nasce no desejo de mudança para uma vida melhor para todos. Vamos verificar como a minha aluna fez, se ela segue o meu exemplo ou se ela usa o exemplo dela. Ela começa assim: os 200 anos de independência do Brasil, portanto, traz consigo conquistas e retrocessos para a nação brasileira. Aqui ela reafirmou a tese, tá correto. Ela decidiu colocar o portanto intercalado. Ela poderia iniciar: portanto, os 200 anos de independência do Brasil traz consigo conquistas e retrocessos para a nação brasileira. Depois ela coloca o agente. Em vista disso, cabe à sociedade. Ela resolveu usar o meu modelo. Também ela colocou o detalhamento do agente entre vírgulas, porque passa a ser um aposto. Representante do agrupamento de pessoas cujo objetivo comum é melhorar a vida. Aqui ficou uma lacuna. A vida de quem, né? A vida de todos deveria ser. Eu acredito que no meu exemplo também eu deixo essa lacuna. Representa o agrupamento de pessoas com o objetivo comum de melhorar a vida. Então tem que completar, porque a vida de quem? A vida de todos. Lembrem-se das lacunas. Em seguida, ela coloca a ação. Cabe à sociedade, representante do agrupamento de pessoas, cujo objetivo comum é melhorar a vida, lutar pela solidificação da independência nacional. Está seguindo o meu exemplo lá da conclusão. Em seguida, ela vai colocar o seguinte, o meio. Cabe à sociedade, representante do agrupamento de pessoas, cujo objetivo comum é melhorar a vida, lutar pela solidificação da independência nacional, mediante movimentos sociais organizados. Esse seria o meio. E o objetivo é com o objetivo de manter as conquistas do processo econômico, político
e social. Fechou aqui a intervenção. Só falta o fechamento do parágrafo, que vai ser com uma reflexão. Deveras, a ponderação de tudo isso é o Brasil ser um país favorável ao crescimento e à liberdade. Por esse motivo, o povo deve permanecer ordeiro, lutador e convicto de que o heroísmo nasce no desejo de mudança para uma vida digna para todos. Pronto, fechou aqui a conclusão, tá perfeitinha. Eu quero agora que vocês observem como é que fica todo o texto da aluna, que ela começou comigo ali na oficina, fez tudo direitinho. Em alguns momentos ela faz muito a ideia dela, outros momentos ela pega bastante a minha ideia, mas ela faz o texto dela. E você deve observar como ficou aí a divisão de períodos, primeiramente da introdução, depois do desenvolvimento 1, do desenvolvimento 2 e da conclusão. Talvez tenha ficado um pouquinho pequeno aí, porque eu quero mostrar todo o texto como ela fez, mas até mesmo pela divisão de períodos que eu já apresentei antes e as cores que eu utilizo, você pode perceber que fica um texto bem legal. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, vocês não devem pular linhas entre um parágrafo e outro. E outra parte importante, vocês não devem fazer marcações, sejam com bolinhas, com travessões, com desenhos, não marquem nada, porque isso pode levar a uma nota 0. Toma muito cuidado ao fazer o teu texto. Inclusive, em uma aula que eu já gravei, eu falo dos erros que levam a nota 0. Se você não assistiu ainda a esta aula, corre lá e assiste, que é muito importante. Dá uma vasculhada no meu canal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.